duas palavras precisam ficar claras aqui para nós: desertificação e desertização. Desertização é natural, desertificação é o que o homem faz. E o homem tem feito desertos. A área seca do norte, nordeste de Minas está aumentando, norte e nordeste do Brasil está aumentando, e outras tantas áreas do mundo estão aumentando. Tudo isso por uma ação do homem. Então o que é que o homem está produzindo? O homem está produzindo domínio do nada. O homem está destruindo. Alguém disse, eu até escrevi aqui, alguém disse que de verdade a existência humana é um contínuo poço em equilíbrio do homem com o seu corpo e do homem com o mundo. Outro modo de dizer isso é afirmar que o homem está constantemente no processo de pôr-se em pé. Eu acredito que ninguém se põe em pé sem Deus, sem a fé. Peter Berger, eu volto a citá-lo, sociólogo, ele procurando apontar a relação íntima entre religião e solidariedade, ele diz o seguinte: religião é o estabelecimento, mediante a atividade humana, de uma ordem sagrada de abrangência universal, isto é, de um cosmos sagrado que será capaz de se manter na eterna presença do caos. Toda a solidariedade humana, qualquer que seja a sua motivação, se legitima perante o caos. Meus queridos, mediante todo esse quadro, é necessário reafirmar a necessidade urgente de uma ação conjunta de todos os segmentos religiosos em prol da vida do planeta. Isso aconteceu em outras épocas, talvez distante de nós, mas aconteceu. As igrejas se aproximando, as religiões se aproximando, os cristãos se aproximando, visando causas profundamente interessantes para todos. Por exemplo, em 1948, 23 de agosto de 1948, pós-Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, surgiu o Conselho Mundial de Igrejas. Esse conselho hoje reúne 344 igrejas provenientes de 5 continentes e inclui a maioria das igrejas protestantes, patriarcas ortodoxos, igreja católica, igrejas pentecostais, igrejas africanas independentes. Isso surgiu no pós-guerra, naquele clima de destruição, no caos, como diz Peter Berger, na harmonia de todas as pessoas, de ordem social. E esse Conselho Mundial de Igreja realizou diversas conferências e encontros para tratamentos dos mais diferentes temas no decorrer desses anos. Por exemplo, 1966, 70 e 86 foram realizadas palestras e conferências com o tema Ajuda ao Desenvolvimento. 1966, 74 e 70 foram realizadas conferências entre as várias igrejas para tratar de igreja e de sociedade. 1977 foi realizada conferência para tratar de diálogo com outras religiões. 1987, conferência para tratar de comunidade e partilha. 1990, conferência para tratar de justiça, paz, integridade e criação. Então isso já aconteceu, mas agora precisa acontecer mais intensamente, porque a nossa casa está em desordem. E o fim significa não o fim de uma religião, mas o fim a quem me refiro seria o fim de todos. Na América Latina, no período pré-revolução de 64, existiu
Criou-se a igreja e sociedade na América Latina para fortalecer os laços ecumênicos e criar empenho na colaboração dos setores que trafegavam na mesma via das transformações sociopolíticas. Em 1965, eu estou citando para ver que as coisas já aconteciam antes, mas com outros fins. Em 1965, cria-se o Centro Evangélico de Informação. Na década de 70, há uma modificação e o novo tema irá nutrir e promover a aproximação entre setores católicos e protestantes, e temas básicos era a questão da promoção dos direitos humanos. E muito cedo as igrejas se envolveram na luta pelos direitos sociais, com salário digno, saúde, educação, moradia, terra, trabalho. Depois de Medellín, em 1968, esse centro passou a chamar-se Centro Ecumênico de Informação. Em 1974, ele chama-se Centro Ecumênico de Informação e Documentação. Depois, então, em 1995, passada toda aquela situação de revolução, de opressão, de drama nacional aqui no Brasil, essa instituição se transforma em 3. Instituto Socioambiental, Ação Educativa, Coinonia, Presença Ecumênica e Serviço, que muitos de vocês conhecem. Em 1980, foi criado o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, incluindo a Igreja Católica e 6 denominações evangélicas. Meus amigos, isso quer dizer que situações outras criaram reações, criaram atitudes que agora todos precisam se envolver, atitudes novas, renovadas, não apenas individualizadas, mas corporativas mesmo, para preservar a nossa casa comum. Eu estou encerrando. O Apocalipse, na altura do capítulo 3, versículo 11. O Senhor está ali, apareceu para o vidente, para João, fala para ele sobre as cartas que deveriam ser enviadas às 7 igrejas, e na 6ª carta, logo ali no capítulo 3, versículo 11, o Senhor diz: guarda o que tens. Guarda o que tens. Eu entendo que isso tem a ver com valores. O que são valores? Valores é o que realmente importa. A vida importa. Ações são necessárias. Ações coerentes são necessárias. E todas elas devem ser fundamentadas em princípios norteadores. Princípios norteadores. Essa 6ª carta é para a igreja que está em Filadélfia. Ele diz: guarda o que tens. Eu repito, na vida o que mais vale são os princípios. Princípios são onde tudo começa e onde tudo termina. Guarda o que tens. Nessa nossa sociedade de mutação, constante mutação, proveniente de uma globalização tecnológica, econômica e de toda a ordem, impulsionada por um sistema econômico perverso, que é a raiz de toda a destruição do planeta Terra. Sistema capitalista selvagem. Isso tem que nos levar a agir e a pensar em consonância com o capital, com as posses, com o que se tem, com o que se deseja ter. Essa é a função do capitalismo: cegar as pessoas. Freiberg, na sua obra O Desafio Ético, é muito bonito, que eu gosto muito, ele diz que as pessoas estão mudando a maneira de falar. Ele disse que antes nós falávamos produção, hoje a gente fala em especulação.
Antes a gente falava em marginalização, hoje a gente fala em exclusão. Antes a gente falava em Estado, hoje a gente fala em privatização. Antes a gente falava em desenvolvimento, hoje a gente fala em modernização. Antes a gente falava em trabalho, depois nós passamos a falar de vocação, depois nós passamos a falar de produção, depois nós passamos a falar de emprego. Hoje se fala de mercado. O mercado que tem sentimento, que está nervoso, que está calmo, o mercado que age, o mercado que reage, o mercado que é fraco, o mercado que é forte, o mercado que é calmo, o mercado que é nervoso. Esse mercado que transforma pessoas em consumidoras e que transforma os consumidores em destruidores da nossa casa comum. Guarda o que tem. Vai guardar o que tem, o que nós temos, amigos. É preciso sensibilidade. A sensibilidade de um poeta. Acho que, de certa forma, todos nós temos que nos tornar poetas. Eu me recordo, e agora eu acabo mesmo, estou pensando assim. Nós estávamos numa sala de aula. E o professor perguntou: as pessoas nascem poetas ou elas se fazem poetas? Cada um de nós deveria escrever alguma coisa sobre isso. E eu escrevi assim: não se faz de poeta, não se faz a água, não se faz a água, não se faz o rio, não se faz a pedra, mas se espera que o fogo lapide o mortal humano, tirando do sono da bruteza natural. Depois, o esmeril da vida cresce no erro, parte da garra, abre os sulcos do peito e planta na solidez do espírito o pé de vento poeta, que sopra, que sente, que quer. Nasceu da vida dos desencontros das falhas humanas. É sentimento, é vento, é poeta. Que Deus abençoe a todos nós. Jorge, comunidade de Monte pegar essa lembrança, de agradecimento por esse momento tão lindo, né? Muito bom, né? Partilhar, muito bom essa palestra. Agradecemos muito ao pastor por essa sua colaboração e vamos prosseguir nosso caminho sempre cuidando da nossa casa comum. Nós vamos dar continuidade, né, para a gente poder ter tempo de fazer tudo tranquilamente. Nós temos agora a segunda palestra desse dia e eu gostaria de avisar ao pessoal das oficinas que vão começar as apresentações agora na parte da manhã, já podem ir se organizando. O que passou para mim que vai fazer a apresentação é o teatro e a dança com o oficineiro Ramon. Já podem ir organizando. E mais alguém também que for se apresentar agora cedo, já pode ir avisando e também já ir se organizando. O pessoal da confecção de instrumentos, nós convidamos a todos os oficileiros, na hora da celebração, fazermos uma entrada com tudo que foi confeccionado nas oficinas, para que todo mundo possa ver o que foi produzido em cada oficina. Então, continuando nesse clima gostoso, nós vamos já iniciar o segundo tema, que ele é seguido desse primeiro tema, que foi muito bem trabalhado pelo pastor Jairo. Nós vamos receber o padre Gouveia, padre José Geraldo Gouveia, que vai falar para nós sobre os profetas promotores da justiça, da defesa da vida e dos direitos dos povos. Vamos receber ele cantando e de pé.
Você que está chegando. Você que está chegando. Bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo. Você que está chegando. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Só está faltando você aqui. Só está faltando você. Só está faltando você aqui. Bem-vindo ao nosso encontro. Você que está chegando. Bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo. Você que está chegando. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui. Só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo ao nosso encontro. Sim, ó. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja O pessoal está animado, que bom, né? Graças a Deus. Bom dia. Muito bom. Alegria poder estar aqui pelo menos um pouco também dessa manhã com vocês. Não foi possível estar também nos outros dias, devido aos outros compromissos, mas foi uma riqueza grande já ouvir o pastor Jair falando aqui agora sobre esse tema tão importante do feminismo, tem a ver com todos nós, independente da nossa fé, ou até mesmo com as pessoas que não creem, mas é um tema tão bacana e valeu muito já essa presença de hoje. Bom, nós vamos então, para adiantar um pouco também a nossa fala, eu tenho proposto, como a Juliana já colocou para todos, o profetismo, os profetas como promotores da justiça, na defesa da vida e no direito dos povos. Um tema bastante amplo, né? E nós vamos então tentar conversar um pouquinho sobre esse tema e, sobretudo, mais no final, falar sobre um profeta especificamente, que é o profeta Amós, de onde nós tiramos a frase muito importante que nós temos também nesse curso de férias, né? Quando ele sonha com a justiça, com o direito. Então nós vamos falar um pouquinho também sobre esse profeta, o profeta Amós. E uma característica do profeta, que nós não podemos deixar de falar já do início, que nós colocamos ali, e é uma coisa que foi resgatada pelo Concílio Vaticano II. Eu gostaria que a gente lesse junto, está logo ali. O povo santo de Deus olha,
Isso aí é um texto do Concílio Vaticano II, do Emergência, número 12, e graças a Deus que houve então essa compreensão muito mais profunda e uma compreensão mais acertada do que é ser profeta, né? Porque correu durante muito tempo na história aquela ideia de que profeta é um negócio assim meio mágico, diferente, e a igreja então veio nos ensinar na década de 60, Concílio Vaticano II, que profeta, na verdade, quem pode ser um profeta? Todos nós podemos e devemos ser profeta, sobretudo a partir da nossa vivência de fé e caridade. Então, se falta fé, se falta caridade, já não dá para ser profeta, pelo menos no entendimento, no sentido bíblico, no sentido que a igreja nos ensina. Então, todo povo santo de Deus não é um privilégio, né? Não é a questão de alguém, eu sou profeta e o outro não pode falar nada. Não, profeta, todos nós somos profetas, a partir do momento que nós fazemos essa experiência de fé, e a fé nos leva à prática da caridade, que é maior de todas as virtudes, como nos fala o apóstolo Paulo. Então, isso aqui já para chamar a atenção disso, né? O profeta, todos nós podemos, devemos ser profetas, exercer o nosso profetismo. E aí, na segunda tela, segundo momento, a gente entendeu um pouquinho melhor essa palavra profeta. Por quê? Mesmo a igreja nos ensinando que todos podemos, devemos ser profetas, né? Mas essa palavra, ela foi muito mal entendida durante muito tempo. Então nós vamos tentar observar um pouquinho. A palavra profeta é uma palavra que vem da língua grega, como muita coisa no português, via grego, latim, né, que chegou até nós. Então a palavra profeta não é diferente. Ela é composta por duas palavrinhas, né, da língua grega, né, pró e femi. Pró significa falar em nome de alguém, ou diante de alguém, ou antes de alguém. Aí vai depender muito do contexto. E femi, literalmente, dizer, falar. Então, a palavra profeta, no sentido literal, aquele que fala em nome de alguém. Lógico, no caso bíblico, aquele que fala em nome de Deus, ou aquela que fala em nome de Deus. Então, a palavra literalmente significa falar em nome de alguém, falar em nome de Deus. É mais ou menos aquilo que também, na língua hebraica, os judeus chamavam de Nevi, ou Levi, no plural, os profetas, né? Era mais ou menos isso. A tradução grega colocou a palavra profeta no lugar que tinha a palavra Levi. É aquele que fala em nome de Deus, aquele que vai não falar em seu próprio nome, mas falar em nome de Deus. Então, no caso da Bíblia, os profetas falam em nome de Deus, né? Falar em nome de, mas especificamente se tratando da Bíblia, aqueles ou aquelas que falam em nome de Deus. Isso é a palavra profeta. Mas para a gente entender ainda melhor a dimensão da palavra profeta, é sempre bom a gente perceber que o profeta não é também. Aí eu pediria então para colocar a próxima tela. Porque muita confusão acontece nesse mundo aí do profetismo, muita coisa que não é bem profetismo, né? E às vezes a gente acaba confundindo um pouco. Então, no contexto bíblico, o que um profeta não é? Aí primeira coisa, profeta não é mágico. Eu falo isso de propósito porque muitas vezes a gente vê isso, coloquei, isso é coisa de filmes, né? Muitas vezes nós assistimos os filmes, aquele jeito com um chapéu diferente na cabeça, com uma vara na mão, um mago. Isso não é a ideia do profetismo bíblico. Profeta não é isso, né? O profeta é muito mais isso. Então não é algo mágico. O profeta também não é um adivinho ou um vidente freelance. Vou dar um exemplo. Aqueles caras que chegam aí diante da câmera, sobretudo um programa de televisão, e começam a fazer previsões. Que vai acontecer isso, que não sei do que, este ano vai cair um avião, vai morrer alguém importante. Lógico, né? Quando cai um avião, morre alguém importante. Então, aquele tipo de profetismo, aquele tipo de adivinhação, que a gente percebe que é um negócio meio furado, não tem fundamentação. Então, o profeta não é adivinho, não é vidente. Sobretudo quando recebe para fazer esse tipo de profecia, de previsão. Embora, aí com uma coisa muito séria, muitas vezes o profeta acaba adivinhando sim. Coloquei até entre aspas em vermelho. Muitas vezes o profeta adivinha. Não porque ele é ligado a essa questão assim, da magia ou de alguma coisa esotérica, não. Mas é porque o profeta está tão ligado, na linguagem dos nossos jovens, né? Está tão antenado, ligado nas coisas que estão acontecendo, ligado com a ecologia, com o ministro, que o pastor Jair falou ainda há pouco, alguém está tão dentro da realidade que ele acaba acertando. Ele acaba acertando com uma grande margem mesmo,
Porque ele está sabendo, ele está ciente do que está acontecendo. Não é alguém de teoria. E quando você fica só no mundo da teoria, você corre o risco de errar muito. Mas o profeta é aquele que está dentro da realidade. Ele é um homem profundamente ligado em Deus e profundamente ligado à realidade. Então, ele acaba acertando. Ele consegue prever nesse sentido. Ele está junto com as pessoas. Ele sente que as pessoas sentem. Então, ele é capaz de prever também o que vai acontecer depois. Mas nunca adivinha, no sentido assim, de freelance, alguém como se fosse um mago, uma coisa nesse sentido. Jamais. Pelo menos em termos bíblicos. Depois, outra coisa muito importante também que o profeta não é que ele não visa seus próprios interesses. O profeta é alguém profundamente livre. E quando a gente vai ser livre? Quando a gente não tem interesses próprios. A partir do momento que eu tenho um interesse particular, alguma coisa me prende. Alguma coisa me prende. Se eu viso conquistar alguma coisa, eu sou preso àquilo ali. Agora, quando o profeta não tem interesse próprio, não tem interesse particular, ele visa realmente falar em nome de Deus, e só isso interessa, ele é alguém profundamente livre. Inclusive, tem algumas coisas fantásticas no início do cristianismo, na história da igreja. Teve uma vez que um cristão sendo perseguido pelo imperador, o imperador chamou ele: olha, vem cá, se você não abandonar essa fé, essa tal de Cristo, você insiste que é Deus, se você não fizer isso, eu vou te exilar, vou te mandar para um lugar bem distante. Ele falou: olha, para onde você pode mandar que eu não vou estar com meu Deus? O universo inteiro foi criado por Deus, então qualquer lugar que for me exilar, eu vou me sentir na casa de Deus. Esse homem não pode ser exilado. Perceberam? É uma pessoa livre. Agora, quando eu quero ficar nessa cidade, eu quero isso, aí eu já não sou livre. Aí, de certa forma, eu posso ser controlado. O profeta não se deixa controlar, não tem interesse particular. Não quer alguma coisa para ele, mas ele visa um interesse coletivo, alguém profundamente livre nesse sentido. Ele fala em nome de algo muito maior, em nome de Deus, visa o bem-estar coletivo. Depois, um quarto ponto também, fizemos alusão, ele não é alguém de teoria, não é um teórico ou de fala especulativa. O profeta, ele fala e a vida dele reflete aquilo que ele fala também. A autenticidade do profeta está justamente nisso aí, aquela coerência de vida. Ele vive aquilo que fala, procura viver aquilo também que ele está percebendo na comunidade, na vida das pessoas. Poderia dar um exemplo: o profeta Oséias, ele fala sobre a idolatria do povo na época dele, mas ele faz uma experiência profundamente dramática na vida dele. E Deus faz uma proposta estranha: o profeta deveria desposar uma prostituta, porque o povo estava se prostituindo. Então, quer dizer, a realidade do profeta está muito ligada àquilo que ele fala. Não é alguém só de fala, mas a fala dele tem que estar de acordo, tem que estar em sintonia com aquilo que ele vive. Então, isso aí é um aspecto muito importante também. Teorias e mais teorias, isso aí não leva a um profetismo autêntico, verdadeiro. Então, o profeta não é alguém teórico, mas alguém que procura realmente fazer a experiência concreta daquilo que ele prega, daquilo que ele vive, porque é isso que Deus nos ordena também. E ainda, o profeta, aí tem uma coisa muito interessante, exatamente porque ele fala em nome de alguém, e esse alguém é Deus Todo-Poderoso, normalmente ele não fala na primeira pessoa. Por isso que bem no início, na primeira tela, estava assim diz o Senhor. Normalmente o profeta começa a sua fala com esse tipo de expressão: assim diz o Senhor, ou assim fala o Senhor Deus, outros adjetivos, outras palavras, mas sempre falando em nome de Deus. Isso que é claro, não é dele, não é por ele que ele está falando, é em nome de alguém, E aí, só para dar um exemplo, se a gente pega, por exemplo, Mateus capítulo 5, aí nós temos sim uma coisa muito interessante. Jesus, quando fala, ele fala em nome dele. Ele fala por ele, porque ele é Deus, Enquanto os profetas falavam, assim diz o Senhor, Jesus fala, eu vos digo. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. E Jesus pode falar assim, e mais ninguém. Todos nós, exercendo o nosso profetismo, nós devemos falar de acordo com aquilo que Deus nos pede para falar. Não de acordo com a minha vontade particular, com meus interesses pessoais, mas assim diz o Senhor. A não ser Jesus, ninguém pode falar em seu próprio nome, mas em nome da palavra de Deus. Então, só para mostrar essa diferença, os profetas todos que falaram sobre Jesus, profetizaram sobre a vida de Jesus, e essa fala de Jesus que sim vai dar cumprimento a tudo que foi falado a respeito dele, e ele vai ter autoridade para falar diferente. Eu, porém, os digo.
Então Deus pode falar na primeira pessoa, nós outros não, né? Depois, a outra tela, a gente continua então essa questão do profeta no sentido bíblico. A gente sabe que alguns profetas são mais conhecidos, outros menos. Se a gente pedisse, por exemplo, localize na Bíblia de vocês o livro do profeta Isaías. A grande maioria não teria dificuldade, né? Rápido a gente descobre, até porque são 66 capítulos, né? É um profeta muito conhecido, talvez Jeremias. Mas se a gente pedisse, por exemplo, localize na Bíblia de vocês aí o profeta Abacuque ou Naum, aí é capaz de ter um pouco mais de dificuldade. São livros menores, são profetas que de repente não são tão conhecidos, mas todos eles têm uma característica muito particular, própria mesmo do profetismo. Todos eles procuram falar em nome de Deus, caso contrário não seriam profetas. E aí, independente de ser um profeta mais conhecido, menos conhecido, aquilo que faz a autenticidade do profetismo, que é esses dois critérios que nós colocamos aqui, são esses dois critérios: conformidade entre o seu ensino e a proposta de Deus. Aí já começa a perceber um ponto que é fundamental, que vai dar autenticidade, que vai mostrar que aquele profeta não é um falso profeta, que aliás é uma expressão bíblica, né? Cuidado com os falsos profetas. Então a autenticidade, a veracidade de um profeta consiste nisso aí, a conformidade entre aquilo que ele ensina, aquilo que ele fala, com a proposta de Deus. Quando isso quer ser desviado, bom, aí já não tem autenticidade. Ele está falando por razões humanas, razões particulares, né? O pastor já falava ainda há pouco, né, sobre as divisões que ao longo da história aconteceram no cristianismo, os rachas, né? Tudo isso porque faltou essa autenticidade, essa coerência daquilo que Deus propõe com as nossas vontades, com as nossas limitações humanas. Nós criamos as divisões, não Deus. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, como nos falou o apóstolo Paulo. João Paulo II, quando ele escreveu, tratando exatamente sobre essa questão do ecumenismo, né, da unidade que existe entre nós, ele diz uma coisa fantástica, que o Papa disse, né? Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, porque o que nos une é Deus, o que nos separa são as nossas vontades particulares, a nossa maneira de ver as coisas, de entender, e diante das nossas limitações são tantas, né? Mas então, a autenticidade do profetismo a gente percebe quando tem essa conformidade, essa coerência entre aquilo que ele fala e a proposta de Deus. E mais, essa coerência do profeta muitas vezes acaba incomodando, sim. Só que aqui muita gente confunde também. Por isso que eu coloquei uma frase aqui por baixo, assim, para ilustrar um pouquinho, né? Eu coloquei o seguinte: todo profeta incomoda. O profetismo incomoda, você pergunta eles são. Todos eles foram, de alguma forma, mal entendidos, foram perseguidos, alguns morreram. Todo profeta incomoda, mas nem todo incomoda o profeta. Tem gente que incomoda, mas é só chato mesmo, não é profeta não. Então isso é bom ficar claro, né? Como aquela outra frase também que o Monsenhor Henrique brincava muito com a gente, né? Todo santo é um pouco louco, mas nem todo louco é santo. Então vale, né? O mesmo princípio vale aqui. Todo profeta incomoda, mas nem todo mundo que incomoda é profeta. Às vezes é só chato, tem camarada que te incomoda e tal, mas não tem profetismo. Porque se faltar essa autenticidade da palavra dele com a palavra de Deus, a conformidade, vai ser só um cara chato. E às vezes está querendo acertar, mas ele esqueceu que o principal é a palavra de Deus, que ele vai falar em nome dessa palavra. Não é a sua palavra que deve prevalecer. E aqui eu gostaria de chamar a atenção uma coisa muito bonita, que é o patrão da nossa diocese, né? Nós saímos das nossas celebrações do centenário, um grande profeta, que pode ser esquecido, João Batista, né? O precursor, ele preparou os caminhos do Senhor, e Jesus vai dizer que ninguém nascido de mulher é maior que João Batista. É um exemplo exatamente clássico disso que eu estou falando, a autenticidade, a conformidade da palavra do profeta com a palavra de Deus. Lembra o que João faz? Primeiro, as pessoas, o contexto de João é esse: as pessoas estão sedentas, estão esperando, aguardando o Messias. Eis que aparece João Batista. Muitos acharam que ele seria o Messias. Então, se quiser tirar proveito, ficar famoso e aparecer em tudo quanto é rede social, na época não tinha, né? Senão seria, né, uma oportunidade. Ele ficar famoso. Bastava ele falar assim: eu sou o Messias. Muita gente acreditava. Mas quando eles foram até ele perguntar se ele era o Messias, lembra da resposta? Eu não sou digno sequer de desamarrar as suas sandálias. O profeta é isso. Ele não quer aparecer,
Ele não quer tomar o lugar da palavra de Deus, da proposta de Deus, e colocar a sua palavra, até porque aí ele perderia aquilo que é essencial do profetismo, que é falar em nome de Deus, sendo coerente com a proposta de Deus. Então, João Batista é um exemplo clássico. Nós não devemos querer aparecer, mas é a palavra, a proposta de Deus, que deve aparecer através da minha palavra, mas sobretudo através da minha fé, através das minhas atitudes. Aí o profeta vai exercer de fato o seu profetismo. Caso contrário, nós vamos aparecer mais do que Deus, aí a coisa começa a complicar. E nós participamos de igreja, independente da nossa igreja ou da nossa comunidade, isso é muito humano. Nós temos uma vontade muito grande de ser notado, de ser valorizado, de ser elogiado. E até certo ponto é bom, não tem nada ruim. Agora, quando isso fica exagerado, eu tenho que aparecer, não, aí complica, né? Deus tem que aparecer. Glória, só Deus, nós somos apenas instrumentos. A palavra é dele, a voz tem. Já temos uma voz. A palavra de João Batista, eu sou uma voz que clama no deserto. É a voz, é instrumento, a voz é instrumento. Agora, a palavra de Deus, e a palavra é importante. A mensagem é que é importante, não é o mensageiro. Eu costumo até fazer uma brincadeira, né? E agora está ficando difícil fazer essa brincadeira, esses paralelos, essa comparação, porque nós não temos mais um negócio chamado cartas, né? Correspondência hoje é tudo no Facebook, no SMN, essas mensagens de rede social, enfim. Nós não temos mais máquina de escrever. Mas quando a gente escrevia carta, e aí o carteiro chegava na sua casa para te entregar a correspondência, você nem olhava se o carteiro era alto, gordo, magro, barrigudo, careca, não interessa. O que interessava é a carta que ele ia levar para você. Tem aquela carta de sua mão, saudade da sua mão, do seu filho. A carta é interessante, o carteiro não. Só que se não tomar cuidado, o que acontece? Com muita facilidade, inclusive no mundo religioso, o carteiro fica mais importante que a carta. O mensageiro aparece mais que a mensagem. Ou não é por aí? E acontece muito. Sobretudo quando nós temos hoje recursos tecnológicos, né? As tecnologias, desde a mais comum do microfone até a televisão, internet, com muita facilidade pessoas começam a aparecer demais, pessoas que de repente poderiam exercer muito bem o profetismo, até exercem, mas acabam perdendo muito do profetismo, porque aparecem mais do que a proposta de Deus. Às vezes sem querer. Aí vou dar um exemplo muito concreto que eu vivi essa experiência de perto. Tenho certeza que essa pessoa não quis isso, até porque hoje é São João Paulo II. Eu estava exatamente naquele período da transição, né? João Paulo II estava doente, morreu e chega Bento XVI. Eu vivi esse momento lá. Quando João Paulo II morreu, na Praça São Pedro, eu estava lá. O cardeal Soldano deu a notícia. Ele Papa te achar, como eu disse, choro na praça, o Papa nos deixou. E estava também quando o Bento XVI deu a primeira bênção, aquela aparição de lá. Então, esse momento histórico. E aí o que eu percebi? Falando exatamente do profetismo, o profeta não deve aparecer como João Batista, mas é Deus, é a proposta de Deus que deve aparecer. João Paulo II tem certeza que ele nunca quis aparecer. Nunca. Mas na prática o que aconteceu? Milhares de pessoas que estavam na praça São Pedro iam para ver João Paulo II. Se Jesus existe ou não, isso é indiferente. Eu percebi isso. Pessoas que iam para ver o Papa, mas não era o Papa que tinha que aparecer. Sabe por quê? Cadê o João Paulo II? Está lá no céu, é santo, mas não está mais aqui na terra. E Jesus continua aqui conosco, né? Por isso, eu acho, né, quando eu falo isso, as pessoas estranhas, eu vim porque é um negócio meio delicado até, para a gente tocar nesse assunto, mas o Papa Bento XVI, a história não vai fazer justiça por ele, né? Primeiro que a gente substituir alguém muito carismático, como foi João Paulo II, é difícil. João Paulo II botava bengalinha no dedo, contava piada, brincava, ele era um ator, um comunicador nato mesmo, um cara muito bom como sempre, né? Então o Bento, coitado, alemão, tímido, clássico. João Paulo sabia contar piada, o Bento XVI sabia tocar piano, né? O máximo que o Bento XVI fazia aquele gesto clássico, assim com a mão. Só, né? Sem graça. Então, quer dizer, com isso, quando ele entra, foi um negócio difícil a aceitação dele. Só que a primeira visita, tudo isso foi do profetismo, mostra aqui como deve ser o profeta. Primeira viagem dele, internacional, Alemanha, lembra? Encontro da juventude, encontro mundial da juventude da Alemanha, a terra dele.
Os jornais todos colocaram na primeira página: o Papa é nosso, né? Bom, era aquela recepção, como sempre fazem, com o Papa, que é sempre muito querido, ainda mais o Papa alemão, visitando a Alemanha. Bom, aí fizeram aquele altar maravilhoso, como sempre fazem, capricharam na liturgia, pegaram a cadeira do Papa, Bento XVI, botou bem na frente, para ficar pertinho dos jovens. Aí ele deu uma olhadinha lá e tal, e falou para o pessoal da cerimônia: olha, tira essa cadeira daqui e põe lá no canto. Pega aquela cruz que está lá, com os crucifixo grandão, e põe aqui bem no centro. O pessoal bateu, vai bater pesado no dentro. Está vendo? Por isso que eu não gosto desse papo. Que cara chato. A gente queria que ele ficasse pertinho dos jovens, você já vai querer ficar longe dos jovens. Que cara chato. Depois que alguém entendeu: ah, não é que eu estava querendo ficar longe dos jovens, não. Eu estava querendo que os jovens ficassem perto do Cristo, e não dele. Porque ele é passageiro e o Cristo é permanente. Então, por isso que eu e depois, como prova assim, do profetismo que ele fez, ele é pegado ao poder, ele é chato, muita coisa nós falamos, né? O que ele faz? Percebeu que não estava tendo condições físicas, humanas, para conduzir a marca do peito, passa o comando para outra pessoa. Foi um susto geral, porque falando em latim, você vai dizer: ele está deixando, ele está renunciando, mas isso que acontece. Alguém que é pegado ao poder, alguém que gosta de aparecer, ele ia fazer isso. A história vai fazer justiça nesse homem. É um grande santo. Aliás, o primeiro livro que ele escreveu, ele estava lá no lançamento: Deus Caritas Est. Deus é amor. Depois do texto, 1 Coríntios 13, que São Paulo fala sobre o amor de maneira poética, belíssima, eu não vi nem texto mais bonito ainda do que Deus é amor, do Papa Bento XVI. Para dizer o quê? Profetiza isso. Se alguém não procura ser o foco, não procura que a luz, mas apontar Jesus. Isso é característica do profetismo e muitas vezes se incomoda muito, como João Batista incomodou, como Elias incomodou, como Isaías incomodou, todos incomodaram, que exerceram bem o profetismo. A próxima tela, por favor. E aí vamos dar um exemplo de alguém que incomodou muito, né? O profeta Elias. Porque uma coisa que nós não podemos perder de vista, que o profeta, como alguém que fala em nome de Deus, ele tem uma proposta. E qual que é a proposta? O mundo antigo era um mundo muito ligado às divindades, várias divindades. Isso era comum em todos os povos antigos. Se chovia, porque tinha um Deus que fazia chover. A semente germinava, porque tinha alguém que fazia a semente germinar. A floresta crescia, tinha uma deusa da floresta, que é fora a lista grande. Vocês acreditam que tinha até o Deus dos ladrões? Patrono dos ladrões, o Deus, que era o Deus dos ladrões. Dizem, eu não vi não, eu nem conheço aliás, mas dizem que esse Deus era muito cultuado na cidade de Brasília. Não sei não, isso é uma revelação forte, né? Mas tinha Deus para tudo, né? E esse profeta, sobretudo, ele vai marcar muito o profetismo de Israel. Tanto no Monte Tabor, quando Jesus está lá no alto do Monte Tabor, com Pedro, Tiago e João, eles que aparecem duas figuras misteriosas conversando com Jesus. Um era Moisés, que tinha morrido há 1200 anos, vai falar da um papo com Jesus, não me pergunto como. O outro é Elias, que tinha vivido 900 anos antes de Jesus. Elias não morreu, foi arrebatado para o céu, segundo a versão bíblica. Mas o problema é que ele tinha vivido 900 anos antes de Jesus, estava lá. Mas por que esses dois? Porque são os dois pilares do Antigo Testamento. Quando você fala de libertador, de profeta, esses dois homens serão lembrados. Com certeza um deles é Elias. O próprio nome é Eli e Yahvé. O meu Deus é Yahvé, ou Javé, né? Ele trazia o próprio nome aquilo que ele anunciava. O meu Deus é Yahvé. Por quê? Porque Deus tinha feito aliança com Abraão, e essa aliança consistia no seguinte: vocês não terão mais muitos deuses, não tem outro Deus fora do Deus, Criador de todas as coisas, sou eu. Isso é Deus falou para Abraão, no momento da aliança. Então, Abraão, você é de agora em diante, você vai ter um só Deus, sou eu, cultuar, honrar e amar apenas o Deus de Israel. E, em compensação, eu vou abençoar você, os seus descendentes. E através de você, a humanidade inteira vai tomar conhecimento do Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Então a promessa era basicamente isso: abandonar as divindades, crer em um só Deus, Criador de todas as coisas, e
fazer com que o mundo inteiro conhecesse essa realidade, essa verdade. Abraão seria o quê? Luz das nações, a expressão bíblica, ou seja, seria a referência, o referencial para que todos os povos chegassem a conhecimento do verdadeiro Deus. Isso é aliança. Então, a partir dali, não é que a coisa aconteceu muito tranquilamente, porque tem uma cultura, uma sociedade muito marcada por um culto de vários deuses, né, que nós chamamos de politeísmo, acreditar em vários deuses. Não é de uma hora para outra que isso muda. Então, a aliança aconteceu, Abraão entendeu, aceitou, mostrou a sua fé, mas a coisa não mudou de uma hora para outra. Então, olha para você ver, 1850 anos antes de Cristo, Deus faz aliança com Abraão. Elias vive no ano 900 aproximadamente. Portanto, olha bem, quase 1000 anos depois da aliança, o Elias estava brigando para afirmar a ideia de um Deus único e verdadeiro, que nós chamamos de monoteísmo. Ele lutou por causa disso, enfrentou outros profetas, outras divindades, então brigou muito para quê? Para que o monoteísmo, a crença em Deus único, fosse realmente colocada na prática na vida do povo de Israel. Pagou um preço muito grande por isso. Foi na época aí do rei Acabe, né, século 9 a.C., brigou muito. Mas então Elias, ele marcou muito, porque ele foi aquele homem que lutou para que o Deus verdadeiro fosse conhecido. Fez isso com a palavra e com a vida dele. Inclusive, ele se refugiar no deserto, a experiência dele lá no deserto, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu quis citar esse profeta aqui específico porque é um grande marco na questão do monoteísmo, ou seja, a crença tem um único Deus e isso é fundamental na nossa fé. Depois, na próxima tela, a missão dos profetas, né, de modo geral. Um primeiro ponto, por isso eu falei sobre Elias. O profeta, todos eles, com a palavra, com o ensinamento, eles confirmam o monoteísmo. Isso nós percebemos na Bíblia uma certa evolução. Alguns salmos falam sobre isso. Por exemplo, a gente percebe aquela evolução, né? No primeiro momento, Deus fala assim: os outros deuses são ouro e prata. Os outros deuses são ouro e prata. A publicação das mãos dos homens. Então, eu diria que tem outros. Só que eles são inferiores. Aí chega um momento que os textos bíblicos mudam. Fora de mim não há outro Deus. Perceberam a evolução? Primeiro tinham outros deuses, mas não era nada. Ouro, prata, fabricação, artesanato, né? Mas chega um momento que diz: não, fora de mim não há outro Deus. Então os profetas iam trabalhando essa ideia, porque isso muda de uma hora para outra. Vou dar um exemplo. Nós temos 2000 anos de cristianismo, quase 3000 anos depois do profeta Elias. E aqui para nós, será que nós somos monoteístas? Acreditamos em um Deus, Criador de todas as coisas, amamos, como nos pede os mandamentos da lei de Deus? Ou de repente nós falamos que amamos a Deus, mas temos as nossas superstições, né? Só para a gente pensar um pouquinho. Muitas vezes, eu preciso dizer, nós temos muito mais pessoas supersticiosas do que religiosas. Crer realmente em Deus, Criador de todas as coisas, não é fácil. Tanto o Papa Francisco, naquele livro que ele escreveu, enquanto ainda cardeal de Buenos Aires, né, Robert de Gregório, conversando com um sujeito muito culto, um rabino chamado Abraham Storper. O livro é um título interessante, né, sobre o céu e a terra. Então, lá em determinado momento da conversa, essas duas grandes mentes, grandes inteligências, o Papa Francisco e o rabino, eles chegaram nessa conclusão. O Papa fala assim: quem diz que crê em Deus com toda certeza, com toda segurança, que não tem nenhuma sombra de dúvida, 100% seguro, é uma pessoa de uma petulância de todo tamanho. Porque crer em Deus é fácil. E em seguida é completo. Mas quem diz que não crê em Deus também com 100% de segurança que Deus não existe, é mais petulante ainda. Isso falava do Papa Francisco, enquanto cardeal de Buenos Aires. Nós falamos que cremos. Mas olhando o nosso coração, nossa consciência, mais profunda da nossa consciência, até que ponto eu creio? Lembra da palavra de Jesus? Se a gente tivesse fé, ainda que fosse um grande mostarda, você ia falar que você não tem. Sai daqui e vai para o mar. E ela iria. Hoje os físicos, teóricos, um negócio chamado física quântica, né? Que é a anátome da ciência, dos teóricos da física, eles dizem que Jesus não estava brincando, não. Isso não é força literária, não. Eles dizem que se a gente crê realmente, nós fazemos coisas que nós nem sonhamos. Os milagres acontecem. Até que ponto nós cremos, monoteísmo é fácil. Então os profetas trabalharam. Depois,
depois, outra coisa que os profetas combateram por consequência: idolatria. Crer em Deus significa então não aceitar outros deuses, né? Ter ídolos. Exatamente isso. Crer em outras divindades, colocar outras coisas no lugar de Deus, que não podemos. E aí, essa questão da idolatria não é uma questão ligada apenas às imagens, mas qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, qualquer pessoa, qualquer objeto, se chama idolatria. Por isso, então, os profetas, ao mesmo tempo, confirmavam o monoteísmo, combatiam a idolatria e, consequentemente, denunciavam as injustiças sociais, que é o centro desse estudo, desses dias, desse encontro, a questão das injustiças sociais. Por quê? A proposta do Deus único e verdadeiro, portanto ligado ao monoteísmo, é uma proposta de profunda justiça social. Tanto que Mateus trabalha muito esse tema da justiça, né? A justiça aparece muito no Evangelho de Mateus. E São Mateus nos diz que ninguém consegue ser tão justo do que aquela pessoa que crê realmente em Deus na sua proposta. Porque as nossas justiças humanas são sempre limitadas, falhas. Agora a justiça de Deus é ser perfeita. Então, se você crê em Deus, mas crê de verdade, se você, portanto, não é idólatra, né, crê na proposta única de Deus, que é verdadeira, consequentemente você vai, com a sua vida, combater as injustiças. Porque quem crê em Deus não pode ser injusto. Não dá para ser cristão, não dá para dizer que crê em Deus e ao mesmo tempo cometer injustiças, ser desonesto. Não, isso é coisinha de nada. Lembra da expressão de Jesus? Quem não for fiel no pouco, não será fiel no muito. Consequência ainda: quando os profetas, confirmando o monoteísmo, combatendo a idolatria, lógica, a justiça sendo anunciada por consequência, e eles anunciam também o dia do Senhor. E aí já começa a aparecer um ramo do profetismo que é chamado literatura apocalíptica, né? É um tipo de profetismo, mas que é um profetismo muito mais universal e que vai mostrar que a nossa confiança última deve ser depositada em Deus. Por isso tem o dia do Senhor. Por isso Jesus veio a primeira vez, prometeu que voltaria a segunda vez. É o dia do Senhor. É o dia que Deus vai julgar todas as coisas. É o dia que Deus realmente vai mostrar que Ele é o Senhor. Ele é Rei, né? E só Ele nós devemos seguir. Só nele nós devemos depositar toda a nossa confiança. E depois, com tudo isso, o profeta é alguém que procura sempre reavivar a esperança desse ano. A esperança desse Deus, a sua promessa, né? Sobretudo a promessa de Deus, o Messias, que voltará um dia. O profeta é alguém de profunda esperança, né? Tanto que esses 4 ciclos são ligados à literatura apocalíptica, né? É um tipo de profetismo, como nós falamos, e o profeta, por tudo isso, em última análise, é um homem de profunda esperança. E aqui você está falando com o americano, né? Certa vez alguém disse: Dom Helder, isso é época de ditadura militar, aquela história complicada, aquelas vendas, naquela época dos seus desafios. E Dom Helder, com aquela alegria, aquele entusiasmo, alguém chega: Dom Helder, mas eu fico fascinado de encontrar consigo. O senhor é um homem que tem sempre pensamento positivo. Aí o Dom Helder respondeu: Não, meu filho, eu não tenho pensamento positivo. Eu sou um homem de esperança. É outra coisa. Dom Helder canta, né? E aí, uma outra frase de alguém também, que é um poeta, alguém muito importante para nós, brasileiros, né? E eu pediria para vocês lerem juntos, logo em seguida. Não sou. Os otimistas são ingênuos, os pessimistas amargos. Sou realista e esperançoso. Sou um homem da esperança. Ariano só assume, falou assim, nessa emoção. Para a gente ser mais realista, né? Ser mais realista. Quem é pessimista fica amargo demais, mas quem é otimista corre o risco da ingenuidade, né? Então ele diz que é alguém de esperança, e é diferente disso aí. A esperança que eu estou teológica é muito maior do que você ter pensamento positivo, né? Então, o último ponto dessa parte: numa palavra, o profeta é aquele que mantém vivo o memorial da aliança de Deus, né? E aí vou passar então para a próxima slide. Uma retrospectiva, então, deste memorial do povo de Deus dentro do profetismo, né? Aliança entre Deus e a humanidade. Nós falamos um pouquinho, está no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus faz essa promessa e Abraão deveria ser referência, né? Nós colocamos ali, ó, ela traz o que Deus vai prometer para Abraão, pedir para Abraão: por ti serão benditos todos os clãs da terra. Gênesis 12, versículo 3. Abraão deveria ser então uma luz, uma referência. Só que com o passar do
Muito pelo contrário, os descendentes de Abraão chegaram no momento que eles falaram o seguinte: nós somos filhos de Abraão, somos salvos. Vocês que não são descendentes de Abraão, são cães, são porcos. Palavras pesadas assim. Na época de Jesus era isso que estava acontecendo. Lembra da circunferência que chega perto de Jesus? E Jesus fala para ela, ele diz um rabino, um judeu, com aquela mentalidade ali, naquele momento: não está certo tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos, né? Não é descendente de Abraão. Só que Jesus volta, outra mentalidade, ali, tudo para ver a questão da fé, aquela circunferência. Jesus vai mostrar exatamente o contrário. Mas a mentalidade vigente na época de Jesus era essa: eu sou o descendente de Abraão, estou salvo. Você não é, está lascado, não passa brincando. Mas não era essa a proposta da aliança. Por isso que os profetas sofreram tanto, todos eles, e também eles sofrem. Qual que era a proposta? Abraão deveria ser luz, deveria ser referência para os outros povos, para que todos chegassem ao conhecimento verdadeiro de Deus, porque todos somos filhos de Deus. Deus tinha que escolher alguém para ser referência, escolheu Abraão. Poderia ser outro, mas escolheu Abraão. E até o nome Haran, né? Abraão, significa pai do útero, das entranhas, aquele que vai gerar vida, né? Gerar vida para Deus. Então essa é a proposta, né? Aí poderia passar mais um tópico. Então, para dizer que o profetismo, essa proposta de Deus, é passar do politeísmo. Chegou no momento que era muito mais enoteísmo, nessas palavras são complicadas, não, mas fazer o seguinte: no primeiro momento era o politeísmo, Deus tem vários deuses. Num segundo momento, Deus faz aliança, eles aceitaram a ideia de Deus único, verdadeiro, mas não abandonaram os outros deuses. Ou seja, tinha um culto ao Deus principal, o Deus de Israel, mas continuavam seguindo os outros deuses. Vou dar um exemplo: Jacó, quando está fugindo do seu sogro Jeco, ele sai fugindo, de repente o sogro vai no calço dele procurando, e no meio dos pertences de uma das mulheres de Jacó tinha algumas estatuetas, divindades, outros deuses, e já era Jacó, neto de Abraão. Está percebendo? Ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, mas a esposa dele tinha umas possibilidades, né? Mais ou menos nós cristãos, eu creio em Jesus Cristo, creio mesmo em sua proposta, mas põe uma ferradura atrás da porta, põe galinha de arruda atrás da orelha, vai que cola, né? Então, por exemplo, isso é fácil, isso é humano. E a gente não pode respeitar isso também, não. Você tem que, né? Respeitar aquilo que as pessoas trazem no seu interior, mas não é fácil, né? Crer em Deus de verdade. Então, o monoteísmo não foi nada fácil. Era preciso moldar uma nova mentalidade. E aí nós vamos ter uma característica do profetismo que nós perdemos muito. O pastor Jair falou muito sobre isso, né? A tecnologia, que é um bem, não tem dúvida nenhuma, está nos matando. E aí que vai ter uma característica do profeta. Por que todos eles fizeram experiência do deserto? Ou pelo menos os principais? Elias se refugia no deserto, para citar o Antigo Testamento. João Batista se refugia no deserto, para citar alguém do Novo Testamento. Por que o deserto é importante? Porque no deserto é que nós vamos perceber a proposta de Deus de verdade. Nós vamos perceber quanto que Deus nos ama, quanto que Deus é verdadeiro. Isso é no deserto que nós vamos perceber, e nós vamos tentar entender por quê. O deserto é um lugar bastante privilegiado nesse sentido, porque falta tudo. Não tem quase nada. No deserto tem que ter características do deserto. E quem já fez experiência de caminhar no deserto, ou trabalhar no deserto, os arqueólogos falam isso, no deserto, se você está lá com a equipe de trabalho, ou você é solidário com a sua equipe, ou você corre o risco de morrer. Então é uma necessidade de solidariedade, né? Você fazer a experiência da partilha, da solidariedade. O deserto tem muito isso. Por isso, muitos místicos, nós chamamos de eremitas, né? Eremita vem de Ereos, né? Que é a palavra deserto em grego, né? Por isso, eremita. Eles fizeram essa experiência do deserto, vão para o deserto, fazem penitências, uma vida muito austera. Por que tudo isso? Porque lá nós vamos perceber exatamente o verdadeiro sentido da proposta de Deus. Aprender com os nossos limites, aprender com a carência de tudo, aí a gente vai conseguir ser mais solidário. E aí eu coloquei uma pergunta ali, uma proposta, na verdade, uma provocação. Nós temos resquícios ainda da experiência mística do deserto. Nós que estamos, né, igreja católica, as outras igrejas também. Por exemplo, a prática do jejum, né? Hoje a igreja católica, apenas duas vezes por ano, 2 dias por ano a gente pede, né? Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Só 2 dias. Mas como é difícil fazer jejum às vezes, né? A prática do deserto
Não é fácil. Fazer jejum não é fácil. Ficar sem comida não é fácil. Mas isso é importante, sabe por quê? Porque na privacidade de algum bem é que a gente percebe o valor dele. Isso é muito humano. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas normalmente é depois de uma catástrofe, é depois de uma perda grande, quando nós perdemos alguma coisa realmente importante, é que nós percebemos o seu real valor. Um exemplo concreto: pai, mãe. Meu Deus do céu, eu já estou com 90 anos, pai. Quantas vezes eu essa história? Mas como eu sinto falta ainda da minha mãe? Pai, eu não sei quantos anos minha mãe morreu, mas como me faz falta, né? Se eu pudesse dar mais um abraço. Só que durante a vida, às vezes, não tem esse abraço, né? Ou não é por aí? Então, é muito sério essa questão do deserto. E aí, uma coisa que eu gostaria de partilhar com vocês: a gente faz nossos retiros espirituais, nossos jejuns, mas hoje a coisa está muito light, muito fácil. E aí, eu inventei fazer um retiro com os jesuítas, né? Os jesuítas têm assim uma proposta muito ainda rígida em alguns aspectos, muita austeridade. Então, a proposta com os jesuítas que eu fui fazer um retiro certa vez, o último dia do retiro, você não comer absolutamente nada. Nada. Foi proposta. O pregador não brigou, não. Até que os jesuítas chegam e falam um pouquinho, vão embora, e você fica lá com as suas hidratações, com as suas perguntas, com a palavra de Deus, vai iluminando. Mas é uma proposta. Hoje a proposta é não comer nada e rezar esse serviço. No outro dia cedo, quando ele deu um pedacinho de pão desse tamanhozinho, foi o pão mais gostoso que eu comi na minha vida. E faça a experiência para você ver se não vai ser assim. Ficar um dia sem comida, mas realmente sem nada. Depois do pedacinho de pão, qualquer remédio que você for tomar, vai ser a coisa mais gostosa, mais preciosa da sua vida. E às vezes nós nos esquecemos disso. Isso é muito sério, né? Vamos continuar aqui, nós vamos tentar entender um pouco mais disso. Então, será que essas práticas têm sentido? Vamos ver. Aliança entre Deus e a humanidade. Vamos lá. Tem um Deus que faz uma proposta com Deus, só para recapitular um pouco. Deus faz uma proposta para Abraão, né? Essa proposta que Abraão seria referência para a terra inteira, e a terra inteira iria reconhecer o Deus de Israel. Essa é a proposta, essa é a aliança. É em cima disso que os profetas trabalharam e que nós também somos convidados a professar a nossa fé. Crer em Deus e através de nós, outras pessoas chegam ao conhecimento verdadeiro de Deus. Isso foi feito primeiro para Abraão, mas vale para cada um de nós. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: quando alguém se aproxima da gente, e se eu sou cristão, portanto, se eu conheço esse Deus verdadeiro, quando aquela pessoa sai, ela deve sair melhor do que quando ela chegou, se eu for cristão de verdade. Isso é a tarefa de Abraão. Essa é a proposta. E a nossa proposta. Então, recapitulando esse desenho, acho que ele recapitula um pouco tudo aquilo que nós falamos, né? A próxima tela, por gentileza. Ok? E aí vem então a pedagogia do deserto, né? A pedagogia do deserto dentro da dimensão do profetismo. Deus faz a proposta para Abraão, mas não foi fácil. Então, o que aconteceu? Foi preciso o povo fazer a experiência do deserto, né? Todo o livro do Êxodo fala dessa experiência. O Êxodo, inclusive nas nossas comunidades eclesiais de base, na história da igreja no Brasil, é um livro fundamental. A questão da libertação, mas a questão da nossa participação, da nossa corresponsabilidade, que a parte de Deus ele faz. Eu vi a miséria do meu povo, eu ouvi o clamor, eu desci para libertar. São verbos fortes, né? Deus faz a parte dele, mas se a gente não assumir também a nossa parcela de responsabilidade, se a gente não tiver coragem de enfrentar o deserto, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus faz por nós o que nós não podemos fazer, não fará por nós aquilo que nós precisamos e devemos fazer, caso contrário a gente não iria crescer. O deserto é tudo isso, né? Então, os judeus religiosos ainda hoje celebram a festa das tendas. Só para dar um exemplo, o que é essa festa, basicamente? Ela tem origem agrícola, recorre também o tempo do deserto, onde não havia o conforto das casas, mas a precariedade das cabanas. O pessoal do deserto, aquelas cabanas cobertas com folhas, né? Coisa muito precária. E é por isso que o entendimento do judaísmo, nós somos herdeiros do judaísmo, né? O cristianismo é um broto do judaísmo. Então, o entendimento deles, a lição do deserto não pode cair no esquecimento, jamais, né? Não podemos esquecer o deserto. Ali nós tivemos a nossa experiência com Deus.
E não vão poder esquecer, e vamos dizer por quê, né? Olha o que Deus pede. Livro do Levítico, poderíamos dizer junto? Para que eles caibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Sabe por que Deus deixou essa frase na Bíblia, no livro do Levítico? Porque Deus sabia o que acontece hoje, quando os judeus da nossa comunidade, empresários, mas que são pessoas crentes de Deus, religiosos, no sentido da palavra, eles também celebram a festa das tendas, todo ano. Aí tem aquela mansão do tamanho, judeu rico, mas lá no momento que vai celebrar a festa das tendas, ele deixa a mansão, vai lá para o fundo do quintal, para um lugar bem difícil, e aí faz uma cabaninha e passa uma semana ali dentro com os filhos. Deixa todo o conforto da casa. E os filhos estão perguntando: pai, por que nós estamos fazendo isso? Não é muito melhor ficar na nossa mansão, no conforto? Então eles vão dar essa resposta para os filhos, para a gente nunca esquecer da nossa experiência do deserto. E não podemos esquecer, não. Se a gente perder a nossa história, a nossa história religiosa, é igual a árvore sem raiz, né? Tomba, não aguenta, primeiro vendaval, cai. Então, a experiência da tenda, a experiência do deserto, o judaísmo celebra ainda hoje, para a gente não esquecer. Depois eu vou entender melhor porque eu estou falando essas coisas todas. A próxima. O profeta Oséias. Quando o profeta Oséias ele enfrenta aquela situação complicadíssima de prostituição do povo, né? Aqui eu quero fazer só um parêntese. A palavra prostituição no livro de Oséias não é exatamente ou não necessariamente uma questão ligada ao sexo. A prostituição é, sobretudo no livro de Oséias, sinônimo de idolatria. Porque existia um culto que eles faziam um negócio chamado prostituição religiosa, um culto religioso, divindades antigas, e nesse culto tinha as práticas da sexualidade, né, relações sexuais. Mas isso significava o quê? Que você celebrando aquele culto, você estava abandonando Deus de Israel. Então, na verdade, não é tanto a questão sexual, mas é muito mais tem a ver com a idolatria, né? Prostituição no sentido de abandonar o verdadeiro Deus. Então, esse é o termo, mas Oséias vai dizer então para o povo. Olha que frase bacana. Deus falando através do profeta Oséias, o que era necessário fazer para o povo? Na época do profeta Oséias, ele era contemporâneo mais ou menos de Amós, a sociedade, a religião estava muito complicada. Então Deus vai dizer através de Oséias, pedimos ver junto a última frase. Por isso, eu mesmo, seduzida, conduzida ao deserto, e falarei ao coração. Isso é Deus falando para a sua esposa, né? Aquela imagem bonita do Antigo Testamento. Deus é o esposo, o povo a esposa. Imagem que Jesus vai trabalhar no Novo Testamento, no Evangelho de João. Deus é o esposo, o povo é a esposa. Só que a esposa estava sendo adulta, infiel. Então o que Deus diz? Vou conduzir ao deserto, lhe falarei no coração. Coisa romântica, né? Mas é romance no deserto. Pesado, né? Mas é preciso então aprender, reaprender a experiência do deserto e descobrir os valores que muitas vezes nós perdemos por comodidade. Tem uma próxima tela. Ainda na experiência do deserto. Olha como que da parte de Deus, não tem dúvida, né? Aqui o pessoal coloca muitos carros, aquele adesivo. Deus é fiel, não é Deus? Olha o que Deus faz. Ele vê a miséria, ouve o clamor, desce para libertar o povo e faz o povo então passar pelo mar vermelho para comprovar sua palavra. Todos os milagres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na verdade, não é que eles têm valor em si, mas o milagre, se fazer comparação de lâmpadas, né? Para que a gente acende uma lâmpada? Para lançar luz na realidade, não é isso? Mas não acende a lâmpada e fica olhando para ela, né? Se acender uma lâmpada olhando, pode chamar alguém para amarrar com camisa de força porque está doido, né? Não precisa olhar para a lâmpada. A lâmpada é para olhar a realidade. Então, todos os milagres, todas as intervenções divinas, na verdade, para confirmar que a palavra de Deus é verdadeira, é autêntica, e por isso nós devemos crer nela, né? Então, tudo isso é para mostrar e comprovar a palavra de Deus, a experiência do deserto. E aí, mais um toque na tela, por favor, para formar o povo, olha bem. Deus poderia, quando saiu do Egito com o povo, ter passado por um lugar mais fácil, mais no norte ali, chamado Caminho do Mar, né? Aquela primeira estradinha. Mas olha o que Deus faz. Em vermelho agora, quer ver? Ele não passa pelo caminho mais curto, que era o caminho pronto. Deus faz com o povo a caminhada de 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque ali vai formar o povo, né? Ali vai acontecer realmente o conhecimento do verdadeiro Deus. Mas sabe que Deus, por que Deus é assim?
Será que ele gosta de coisas difíceis, chatas, né? É a mesma ideia que mais tarde Jesus vai falar e vai pedir que a gente deve fazer o quê? Passar ou procurar passar pelo caminho estreito e não o caminho espaçoso e fácil, né? É a mesma ideia. Não é que Deus gosta de coisas difíceis, mas se a gente não passar por essa experiência no deserto, nós não crescemos. Aí podemos dizer muito bobó, simplório, mas eu acho que vai ajudar a ilustrar o que é o deserto. Todo mundo aqui já viu alguém tocar violão, certamente tem violeiros, como Grimaldi e muitos outros, né? Tá bom. Todo ser humano que acha bonito a música, todos nós gostamos, eu vou aprender a tocar violão, que é lindo. Bom, aí quando ele pega no violão, que acha bonito, a primeira experiência, quando ele aperta as cordas e bate, é um desastre. Não sai som, não sai música. Ele bate de novo, não vai bater em nada. Daí a pouco ele insiste, sabe o que acontece? Calos nos dedos. Aí vem a tragédia maior. A grande maioria, sabe o que faz? Desistem. Eu não quero fazer calo no dedo, eu quero tocar violão. Calo eu não quero. E não vou mexer com esse negócio. Bom, aí o cara vai parar com ele, não vai mexer com o violão. Mas vai virar violeiro quando? Nunca vai virar violeiro. Aí ele insiste, o cara vai com menos, ele insiste que a música, o objetivo maior, ele não vai desistir, ele força, continua, daí a pouco o cara para de doer, sabe por quê? A pele fica grossa, e aquilo que era um calo passa a ser aliado, fortalece. O deserto é essa experiência, nos fortalece, porque o ser humano, ou nós aprendemos isso, né? Desde que nós temos que aprender, a gente tem que ter perseverança naquilo que a gente faz, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aí você está só dois homens vivos, né, para comprovar isso, aquela história do Abel e do Caim, lembra, né? Os dois irmãos famosos da Bíblia. Caim significa perseverante, né? Abel significa sopro. Então o ser humano tem que ter perseverança, tem que ter coragem de enfrentar o deserto, nunca se esquecer que ele é um sopro, que ele é Deus. Então tudo isso é ligado à ideia da tecnologia do deserto e que os profetas trabalharam tanto, né? Portanto, a experiência do deserto é a necessidade. Aí tem um grande escritor também que falou uma coisa fantástica, né? Tem a ver com essa realidade que nós estamos falando aqui. O animal satisfeito dorme, Guimarães Rosa. Ou seja, quando nós nos acomodamos, a coisa fica fácil demais, o que a gente faz? A gente não cresce, nós dormimos. Tem uma coisa para ilustrar essa frase de Guimarães Rosa, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Uma calculadora, um computador, são coisas fantásticas. Como que se agiliza o nosso trabalho? Mas na prática, o que é a calculadora? Não existe calculadora, que é um negócio mais simples. Todo comércio você entra, tem, né? O que as calculadoras estão fazendo com o nosso raciocínio, sobretudo os mais jovens? Estamos todos adormecidos, o animal satisfeito dorme. Eu não tenho que fazer esforço para fazer conta. Então, por que eu vou ficar usando o cérebro? Mas acontece que a gente não usar o cérebro, o que acontece? Ele definha. A gente não sabe pensar mais. Automático. Chega no comércio, você compra lá 2 produtos, que não tem nem que fazer conta, a pessoa vai na calculadora. Animal satisfeito e dorme. Nós estamos adormecidos. Isso é terrível. E a próxima cena, eu acho, né, vai revelar um pouco disso. Ó. Essa é a ilação, né? A televisão dos anos, na década de 90, era a televisão gordona, grandona, mas não tinha um negócio chamado controle remoto, não. Dava uma trabalheira, você tinha que ir lá e ver a televisão, você sentava, né? Aí eu gostava do programa, você tinha que ir lá de novo e torcer o botão para mudar de canal. A televisão era grandona, mas você ficava magrinha, você tinha que levantar e sentar, levantar e sentar. Então você vê que era magrinha, a televisão era gordona. Inventaram o controle remoto. Ficou fácil. Eu deito no tapete, no chão, no sofá. Alguns lugares até comando de voz, né? Nos países já tem. O que acontece? A televisão ficou fininha. E nós comemos, né? Isso é que são do deserto. Parece que não tem nada a ver, mas a Bíblia sempre tem muito a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. O deserto não é porque Deus é bobo, não é porque Deus gosta de coisas difíceis, mas o calo é necessário para quem quer aprender a tocar violão. A experiência do deserto é que nos ensina o verdadeiro valor das coisas. Caso contrário, nós não vamos crescer. Imagine um pai, e Deus é pai, que falasse assim para o seu filho: meu filho, eu nunca quero que você passe nenhum tipo de dificuldade. Então, todo trabalho que você vai fazer, deixa que o papai resolve. Eu faço para você. O que vai acontecer com esse infeliz desse menino? Vai virar uma Maria Mole, como
pessoal, e nunca vai sair do lugar. Criança tem que chorar. Criança tem que passar pelo. Ser humano é assim, tem que fazer experiência no deserto, porque senão, animal sem ser dorme não vai a tanto nenhum. Então isso é muito sério, sem a ver, os profetas trabalharam muito isso. Bom, nós sempre voando, vamos lá. E agora então, falar mais especificamente sobre um profeta e dentro nós tiramos aquela frase bonita que está em quadro azul, no contexto histórico do profeta Amós. Vamos ler essa frase que está no quadro azul, que é o lema do nosso quadro? Todo mundo? Está em nossos cartazes, na internet, eu encontro aqui, né? Essa é a frase de Amós. Então, qual que é o contexto do profeta Amós? Primeiro, o reino de Israel, depois de Salomão, ele foi dividido, né? Dois reinos, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. O Amós, o Amós nasceu embaixo, né? Aquela setinha vermelha, nasceu em um lugar chamado Tecla, ou Tecoa, dependendo da tradução. Só que ele vai profetizar em Betel, ele vai para o reino do norte. Nasce no reino do sul e vai profetizar no reino do norte. E o reino dividido. O rei de Israel era um tal de Jeroboão II. No reino do sul era um tal de Osias. Então são esses dois reis, e Amós ele está vivendo exatamente nesse período. O que está acontecendo nesse período? Por isso nós falamos antes dessa questão do deserto, falamos no estilo deserto. Por quê? Agora o povo não vive mais no deserto. Depois que Saul começou a conquista do reino de Israel, Davi consolidou, Davi como guerreiro, realmente criou o reino de Israel, deixou tudo de mão beijada para Salomão levou tudo, ficou muito bom, né? Depois acontece o seguinte, a coisa vai ficando mais fácil, os filhos de Salomão brigaram, dividiram o reino dividido não sobrevive, e a coisa foi de mal a pior. Chegamos então nesse contexto, já é bem depois de Davi, bem depois de Salomão, século VIII, época de Jeroboão II e época de Osias, reinos divididos. E o que está acontecendo nesses reinos? Será que esses reis de Israel são ainda fiéis à proposta de Deus, aliança? Será que são? Amós então vai mostrar para a gente. O que está acontecendo? Qual que é a religião vivida na época de Amós? Nós vamos ver então no próximo quadro, olha, Amós então, em poucas palavras, é o seguinte: o livro de Amós, ele adverte todas as nações, ele bate todo mundo, né? Pega pesado, critica, adverte todo mundo. Primeira coisa, adverte as nações, inclusive Israel. Quando ele começa a advertir as outras nações, Damasco, Tiro, e bater em todo mundo, os judeus até gostaram. Mas quando ele começa a falar da própria casa, lavar a roupa suja, eles não gostaram, não. Nós vamos ver isso aí. Mas ele não perdeu o profetismo, não perdeu a publicidade. Ele adverte todas as nações, né? Quais são as advertências? Primeiro, ele adverte Damasco, Gaza, Filistéia, Tiro, Fenícia, Edom, Amon, Moabe. E qual a advertência? Eles praticam todo tipo de violência. Se a gente ler com calma o livro de Amós, a gente vai perceber que esses reinos, né, essas regiões, estão praticando todo tipo de violência. E Amós bate e cobra e diz que serão castigados. Não que Deus nos castiga, nós nos castigamos por nossa irresponsabilidade. No fundo é isso, né? Isso é ativo. Exemplo clássico do Mariano, né? Agora essa tragédia, quer dizer, foi Deus que fez aqui? Lógico que é homem. Então nós nos castigamos. Deus não, Deus é Pai. Né? Deus é Pai. Nós nos castigamos devido às nossas responsabilidades, não atenção à palavra de Deus. Então nós advertimos essas nações. Só que isso aí é no primeiro capítulo e início do segundo. Quando pega o segundo capítulo para frente, aí Amós vai bater em Israel, sobretudo Israel. Né? Critica Judá, mas sobretudo a maior parte é para criticar Israel. Critica duramente. Por quê? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Se as outras nações elas estão praticando violência, e ele cobra, ele critica, adverte, Israel com mais razão. Israel é o povo da promessa. Abraão foi escolhido por Deus para ser referência. E aí o que é mais grave? Por que é grave? Alguém que você já não espera nada, você não fica decepcionado. Mas alguém em quem você coloca muita confiança, muita esperança, e quando ele se decepciona no osso, aí você cai por terra. É terrível. Israel está fazendo isso, né? Então o que ele vai dizer para Israel?
Nós vamos ver ali, critica Judá e Israel, na verdade, são todos judeus, né? Está dividido no meio, mas são todos judeus. Então, primeiro ele diz para Judá: olha, Judá desprezou a lei do Senhor, e por isso seus palácios serão devorados. Coloquei palácios em letra vermelha ali, em letras vermelhas, para dizer o quê? No deserto não havia palácio não, para gente. Eram cabanas, né? Tendas, precariedade, faltava tudo. Agora, o contexto de Amós, ele diz que o povo tem palácios. Está mais fácil, né? E aí, colocar isso para a nossa realidade. Hoje, em relação, por exemplo, a 50, 60, 100 anos, nós temos muito mais conforto, não temos? Deveríamos ser muito mais gratos, não é? Deveríamos ser muito mais felizes, não é? Por que não somos? Será que está faltando um pouquinho da pedagogia do deserto? Quantas vezes eu ouvi: olha, pai, eu não tive nada na minha infância, passei fome, passei dificuldade, tive que trabalhar muito, mas meus meninos deram tudo, para eles não falta nada. Ah, que desastre. Às vezes faltasse uma coisinha, seria melhor. Ou não é verdade, como fala. Amós era um contexto onde as pessoas tinham muitos bens materiais em relação ao deserto. Tinham palácios, mas aí falta o quê? Falta solidariedade, consequentemente falta justiça, a violência, porque onde falta justiça, a violência acontece por consequência. A violência é fruto da injustiça, não tenhamos dúvida disso, pelo menos a maior parte, né? Então Amós vai criticar: os palácios serão devorados. A palavra palácio, só para ter ideia, aparece 12 vezes no livro de Amós. 12 vezes. No deserto não tinha essa realidade, né? Então, olha o que Deus fala para Jacó: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios. Deus não chegava no palácio, não, gente. Cala a boca agora, não estou falando não. Deus não era chegava no palácio. Ele morava em tendas. Aliás, quando Davi quis fazer uma casa para Deus, lembra? Bom, agora não está certo. Eu tenho um palácio e Deus só foi morar na tenda. Ah, vou fazer um palácio para Deus. Lembra que o profeta foi falar para Davi? Davi, você quer fazer uma casa para mim ou sou eu que vou te fazer uma casa? Você lembra, Davi, que você era o primeiro pastor de ovelhas? Você lembra que a gente fez rei, Davi? Pelo fundo, Davi não é que estava querendo fazer um gesto de gratuidade. Ele estava querendo mostrar assim: agora eu posso. Agora eu posso pagar o favor para Deus. Então, conheça o seu lugar. Sou eu que te dei o seu rei, te dei tudo que você quer. Aí Davi puxou a bola e eu quero, né? Mas então, no fundo, é isso que ele falou. Deus, não é? Deus está contra os bens, né? O nosso conforto. Mas a maneira que a gente usa isso é um negócio bastante complicado, e aí a voz vai bater pesado. Então, tem uma palavra bonita, né? Falando em palácios, construções. Olha o que Deus diz: eis que vou pôr um fio de prumo no meio do meu povo Israel. A gente tem bens materiais, tem conforto, mas perdemos o prumo e às vezes o rumo. O Dom Felipe, né? Aparecido, antigo bispo de Goiânia, antes de conhecer, o santo, né? Dom Felipe falava assim para a gente: chegava no seminário, aí era igual galinha de Cristo, ficava todo seminarista, chegava para Dom Felipe, ouvir e tal. Ele falou: meus filhos, ó, duas coisas que eu não quero que vocês percam nunca como cristãos: o rumo e o prumo. Nem o rumo, nem o prumo. E com muita facilidade, quando você tem conforto, quando você tem bens demais, a gente perde o rumo, perde o sentido da vida. Só para ilustrar, adivinha onde acontece mais suicídio? Nos desertos da vida, nas precariedades, nas altas favelas ou nas grandes mansões do primeiro mundo? Consulta o doutor Bruno para vocês verem que vocês vão plantar. Só para ver, né? A pedagogia do deserto não é que depois, quando eu for para o céu, isso é uma história. Vai aqui agora, nos ajuda, né? Bom, em seguida, Israel, vai entrar a frente de Israel. Israel se tornou corrupto. O fraco é esmagado, o pobre tem seu caminho desviado, e o nome do Senhor é profanado pela imoralidade. Aí vai bater pesado. O resto do livro todo vai bater em Israel, cobrando. E aí nós vamos ver a próxima slide, né? A religião na época de Amós. Aqui eu coloquei uma gravura só para ilustrar. É o templo de Jerusalém, alguém sacrificando um boi, né? Um novilho. Porque o templo de Jerusalém, qual que era o rito, né? Como que aconteceu os sacrifícios?
A coisa mais bonita que eles tinham, que chamava mais atenção, era a oferta de animais, sacrifício de animais. Os ricos ofereciam touros, bois, que era o animal maior, né? Por isso está um touro, estão sacrificando um touro lá no meio de Israel. Então, que tipo de religião existia? Vamos dar uma lida no versículo 4? A religião diz o Senhor, né? Coloquei aquela palavra em hebraico, sabe o que é engraçado? É Kor Amar Adonai, assim diz o Senhor. Olha o que vai dizer o Senhor nesse contexto aí. Olha o que Deus fala para o pessoal que está fazendo sacrifício, que está matando boi, fazendo aquele auê. Deus, não tem dúvida, Deus fala o seguinte: eu odeio, eu desprezo as vossas festas e não gosto de vossas reuniões, porque se me ofereceis sacrifícios, aí tem uma reticência, tem um texto que foi meio corrompido, mas enfim, continua. Não me agradam as vossas oferendas. Um boi gordo do tamanho de Deus não agrada as oferendas. Continuando. E não olho para o sacrifício de vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído de teus cantos. Eu não posso ouvir o som das tuas harpas. O pessoal está achando que está abafando, que tem musicão, que está olhando, eu estou vendo isso que três animais. Por que será? Porque o direito aí vem, né? Teu direito corra como água e a justiça como um rio caudaloso. Por acaso ofereceste sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? O que agrada a Deus? São sacrifícios ou a gratuidade do nosso coração? Então isso aqui, gente, eu gostaria de parar um pouquinho, porque isso é muito sério. Eu tive um professor que falava assim: Deus não é máquina de Coca-Cola. Traduzindo, né? Máquina de refrigerante é aquela que você põe a moedinha e ela te dá uma garrafinha, uma latinha de refrigerante. Mas bem, né? Deus não é assim. Eu paguei tanto, mereço tanto. O contexto de Amós é isso. A medida do seu sacrifício, da sua oferta, é sinal de bênçãos. Se eu tenho muito, porque Deus me abençoou muito. Se eu estou doente, se eu estou passando um momento complicado na vida, é porque Deus está me castigando, eu sou pecador. É aquele negócio que agora está surgindo em alguns lugares, em alguns setores do cristianismo, que eles chamam de teologia da prosperidade. Esse negócio é um barco sem fundo, né? A gente percebe claramente essa mídia, né? Teologia da prosperidade. Bênçãos e riqueza caminham juntas. Pobreza, dificuldade, sinal de maldição e ausência de Deus.